Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo para o canal Relógios Sem Fronteiras. Muito obrigado você que está assistindo o vídeo aí hoje. Se você não se inscreveu no canal, por favor se inscreve, né? Já somos mais de 1.400 inscritos, o crescimento do canal está sensacional, mas a meta é chegar aos 3.000 inscritos antes do final do ano. Então, por favor, se você gosta do conteúdo, está curtindo os vídeos, se inscreve aí. Antes de começar então, mais um vídeo histórico hoje. Hoje o meu wrist check, o relógio do dia, também um pouco de histórico pessoal, é o relógio do meu avô, né? Eu estou usando o Citizen, que foi do meu avô, essa pessoa fantástica, que ainda vou fazer um vídeo sobre ele, porque realmente a história dele, quando ele deixou de ser banqueiro na Suécia para se tornar um gerente de uma plantação de banana no meio da Amazônia Equatoriana, né? Acho que é uma história fantástica. E minha mãe passou vários anos na selva amazônica antes de viajar pelo resto da América do Sul, depois pelo mundo. Então eu acredito que parte dessa necessidade de viajar, e eu tive muita sorte de poder viajar muito já, né? Acho que eu herdei um pouquinho aí desse lado da família, né? E hoje então, como eu falei pessoal, mais um vídeo com muita história, muito contexto, que realmente eu acredito que eu gosto de compartilhar com vocês e fico muito feliz aí que vocês estão curtindo essa narrativa. Hoje o vídeo então não escapa dos conceitos já do canal. Eu vou falar um pouquinho então dos relógios aviadores, com um foco um pouco maior sobre os Beobachten-Uhren, né, os relógios de observação, que foram usados durante a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos falar dos relógios alemães, mas também vou tocar em todos os outros países e quais relógios eles estavam utilizando. Mas antes de a gente entrar sobre isso, pessoal, eu quero só explicar um pouquinho, vamos tentar entender, né, de onde veio essa tendência, essa necessidade de usar relógios como instrumentos de navegação, né? Quem foi a primeira pessoa a usar um relógio na aviação? Qual foi o primeiro relógio aviador? Bom, e tudo começou com o mineiro Alberto Santos Dumont, né? Realmente, Santos Dumont, desde o momento que ele chegou em Paris, né, no fim do século XIX, ele já chegou com o intuito de se tornar um aeronauta, né? Então, Santos Dumont foi responsável por projetar, construir e voar os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina, né? E em 1898, com seu primeiro design chamado Brasil, ele começou em sua jornada inovadora que iria inspirar toda uma nova era na aviação. Santos Dumont foi o vencedor do Prêmio Deutsch em 1901, após contornar a Torre Eiffel com seu dirigível número 6, né, o que realmente o tornou uma das pessoas mais famosas no mundo no século XX. Né? Mas em 1904, 2 anos antes de ele voar com o 14 bis, né, esse voo foi em 1906, mas em 1904 ele reclamou para um de seus melhores amigos, né, o francês Louis Cartier, estava cansado da falta de praticidade do relógio de bolso. Como ele passava grande parte do tempo dirigindo máquinas voadoras, ele precisava ver as horas sem a necessidade de utilizar uma das mãos. E já nisso, pessoal, Santos Dumont reconheceu a importância da medição do tempo como ferramenta para guiá-lo em seus voos e assim poder controlar a precisão da localização, desempenho dos motores e considerando todas as outras variáveis, né, num voo de um dirigível. Bem, foi aí então que Louis Cartier realmente criou essa peça icônica que hoje conhecemos como o Cartier Santos, né? Infelizmente a peça usada por Cartier foi perdida, mas eu vou colocar na tela agora um modelo de 1913, realmente muito fiel ao relógio usado por Santos Dumont. E realmente, como a gente pode ver, pessoal, um design que se mantém relevante e inspirador até os dias de hoje, né? E para mim, realmente, o carro-chefe na relojoaria da Cartier é o Santos, realmente mais que qualquer outro modelo que eles venham a fazer. E uma coisa interessante também, pessoal, foi que esse relógio foi feito como uma peça única, né, em 1904, utilizada, né, em 1906 por Santos Dumont, mas foi tanto o sucesso que Santos Dumont tinha na época, né, não somente pelo relógio, ele era uma pessoa muito elegante, né, as roupas que ele usava eram criadas, né, desenhadas pela esposa de Matisse, por exemplo, né, o artista, né, então realmente uma pessoa muito elegante que inspirava em todas as áreas da vida. E, bom, foi tanto o sucesso desse relógio que realmente Cartier entendeu a
e viu a oportunidade de fazer esse relógio, e então em 1911 ele começa a produção comercial dessa peça, né? E outro relógio aviador, pessoal, que merece destaque pelas inovações e realmente consolidou o relógio como ferramenta indispensável para os navegadores e pilotos, foi o relógio desenhado por Charles Lindbergh e Longines, né? O Longines Hour Angle. Realmente, para mim, é outro ícone da aviação, onde a maestria suíça na construção de relógios, com essa capacidade de fabricar e executar as mais complexas complicações, foi conciliada com o design e as necessidades dos maiores navegadores da época. Bom, Charles Lindbergh foi a primeira pessoa, né, a concretizar o voo direto entre Nova York e Paris. Foram mais de 33 horas ininterruptas de voo, cobrindo mais de 5.800 quilômetros de distância a bordo do seu avião The Spirit of St. Louis. Só para clarificar, pessoal, durante esse voo ele não tinha esse relógio ainda. Esse relógio só veio depois do voo, né, desse voo dele. Mas então, durante esse voo, a única coisa que ele tinha para se guiar, especialmente durante a noite, quando ele estava cruzando o mar, eram as estrelas e os instrumentos. Mas ele não confiou muito nos instrumentos. Mas o que aconteceu? Logo depois que ele concretiza esse voo, ele entra em contato com outro grande navegador americano, o capitão da Marinha Philip van Horn Phimms. Ele havia já criado equações para cálculos de posicionamento. Então, Horn Phimms e Charles Lindbergh entram em contato com a Longines, né? E eles criam toda uma nova base de cálculos, né? E conseguem essa colaboração. Esse relógio ele tem a capacidade de determinar e especificar a longitude do avião durante voos de longa distância, né? Porque permitiu aos pilotos e navegadores, né, encontrar sua posição geográfica com muito mais rapidez, eficiência e precisão. Então esses dois são os precursores dos relógios aviadores, né? Realmente são os dois grandes marcos. Tem o Zenith de Benoit, também o francês, que a gente pode deixar para falar em outro vídeo, que realmente foi muito importante na história da Zenith e da aviação. Mas hoje eu queria focar um pouco só nesses dois, porque realmente foram, no meu ponto de vista, os grandes marcos. Já vimos que em 1904, o primeiro relógio aviador, com a peça criada por Louis Cartier para Santos Dumont. Vimos em 1927, quando a Longines, em colaboração com Lindbergh, introduz ao mercado, né, o Hour Angle, já um relógio com mais complicações e com a capacidade de auxiliar os navegadores a uma longa distância, né? E agora vamos fazer outro pulo, pessoal. Vamos para a Alemanha em 1935, né? Quando a Alemanha, em violação do Tratado de Versalhes, né, após a Primeira Guerra Mundial, começa a reconstrução da sua força aérea, a Luftwaffe. E o Ministério da Aviação, o RLM, era responsável pelo desenvolvimento das aeronaves. Já considerando a importância dos relógios aviadores na história da aviação, eles decidem também construir um relógio que ajudasse seus pilotos e navegadores. E tanto foi a importância do Angle Hour, de Lindbergh, que os primeiros modelos da RLM foram baseados nos conceitos, nos padrões desse relógio. Fizeram alguns modelos, porém, infelizmente, devido à complexidade e os cálculos necessários para a utilização desse relógio, eles decidiram descartar esses modelos. Eram muito complicados, porque eles sabiam que os pilotos e navegadores estavam no campo de batalha, então eles não tinham o tempo para sentar e calcular, né, de acordo às medições fornecidas pelo relógio. Eles precisavam coisas muito mais rápidas, né, nessa dinâmica de batalha. Então eles descartam o uso dos padrões estabelecidos pelo Angle Hour e eles criam realmente o seu próprio relógio observador, né? O seu próprio relógio aviador, seu Flieger. Bom, e como a gente está vendo, pessoal, os relógios BIUR, realmente relógios muito grandes, né? Com uma caixa de 55 milímetros de diâmetro, para que ele pudesse ser legível, funcional para os pilotos, né? E apesar do seu tamanho grande, eles usavam no pulso, mas também não era estranho que alguns pilotos e navegadores colocassem na coxa também, né? Porque ele vinha já com um strap, uma pulseira bem extensa, devido à roupa que os pilotos usavam, já que os aviões enfrentavam temperaturas congelantes nas alturas.
Então eles precisavam muita roupa para se proteger do frio, mas ao mesmo tempo poder se movimentar. Então a pulseira era grande para poder acomodar toda essa jaqueta, toda a roupa deles, mas também muitos colocavam na coxa, né? Porque se eles estavam sentados, então o que permitia o uso das mãos. Então esse relógio já também tinha essa flexibilidade. Devido ao seu tamanho, realmente a leitura, né, era muito mais fácil. As mãos luminosas, bem estabelecidas, de um bom tamanho, equilibradas, então era bater o olho e realmente eles já podiam identificar o horário e podiam continuar com suas medições dentro do seu cronograma da missão. E também o triângulo flecha de orientação era ascendente, né? Realmente ressaltada aí na posição das 12 horas, acompanhada por 2 pontos, que isso ajudava muito na orientação, caso os pilotos e navegadores estivessem em qualquer outra posição em relação ao horizonte. 2 modelos foram criados, né? O modelo inicial tipo A, com um dial mais simples, e o tipo B, né? Que foi a partir de 1941. Tinha o dial externo, e minutos e segundos, e um dial interno para as horas, né? Cada caixa tinha FL 23883 gravado no lado esquerdo, né? FL designava a categoria de Flieger. 23 era o código estabelecido como um relógio de observação. E também atrás tinham outras identificações, né? O Bauart, o tipo, o número de produção, o movimento, o número de pedido e o fabricante, né? E aqui é interessante saber, né, que os navegadores eles recebiam um sinal sonoro da base aérea, que por sua vez ajustava o cronômetro para a hora padrão do observatório naval alemão, né? Deutsche Seewarte. Se o tempo do navegador estava errado, o mecanismo de REC permitia esse ajuste para que todos os relógios dentro dos aviões pudessem operar em simultaneidade. Então, se eles estavam fazendo alguma missão específica, todos os relógios tinham o mesmo tempo de acordo com esse sinal emitido pelo Observatório Naval, né? Então, realmente, os navegadores tinham a capacidade de traçar os pontos do curso, qualquer correção espacial que eles precisavam fazer nos mapas, né? E o BIUR realmente auxiliava em toda essa navegação. Bom, 5 fabricantes foram responsáveis pelos BIUR, pelos relógios de observação, né? 4 alemães e um suíço. Na Alemanha, as marcas que estavam trabalhando eram a Lange & Söhne, Wempe, a Lache Company, conhecida como Laco depois, e a Walter Storz, né? Que se tornou a Stowa. E Wempe e Stowa usavam os movimentos suíços. Wempe usava o Tomen calibre 31 e Stowa o Unitas calibre 2812. A Lange & Söhne usava seu próprio calibre 48, depois do seu calibre 48.1, e a Laco o seu calibre 5. E em números menores, né, a International Watch Company, a IWC, também forneceu relógios para a Luftwaffe, né, realmente a única empresa aí fornecendo relógios tanto para o lado alemão como para o lado das forças aliadas, né? E realmente aí a Suíça mostrando a sua neutralidade, né? Realmente operando e de certa forma lucrando dos dois lados, né? Então, realmente essas foram as 5 únicas empresas a fornecer os relógios observadores. Em 1930, né, a Tissot foi a primeira marca a produzir um relógio antimagnético e os alemães então adotam essa tecnologia, né, e implementam essa capacidade nos relógios de observação também, né, até porque os aviões realmente expostos a tantas frequências magnéticas, tantas frequências, precisava alguma proteção contra isso para manter a precisão do relógio. Então também parte deles era feito de ferro, cor de ferro, para que fossem antimagnéticos, né? Realmente esse era outro requisito essencial nos relógios. É mais ou menos isso, né, pessoal? Realmente os relógios de observação, relógios simples em sua apresentação, realmente relógios mais preocupados com sua funcionalidade do que sua estética. Realmente relógios que eram feitos com um propósito de facilidade, praticidade em condições extremas. Realmente, os pilotos e navegadores da Segunda Guerra Mundial
enfrentavam os piores desafios já da humanidade. Então, o relógio conseguiu ser uma ferramenta indispensável em suas operações, né, em suas conquistas. E eu acredito que essa simplicidade, esse design e esse legado que eles deixaram realmente marcou muito a relojoaria, a indústria da relojoaria. E ainda tem um impacto muito grande no design, né, dos relógios. Mas é difícil, né, pessoal? Porque realmente... E todas essas marcas, talvez não tanto a Lang & Söhne, mas as outras marcas como a Lacoste, Tova, né, IWC, por exemplo, realmente a influência dos Biurin realmente é muito forte. O Big Pilot é descendente, digamos, direto, né, dessa linha de navegação, dessa linha de instrumentos. Então eu acredito que realmente marcou muito o mundo da horologia, não tem como negar isso. Então é importante o reconhecimento que esses relógios têm. É muito importante o marco que eles estabeleceram como ferramentas, não somente de um lado, mas para o outro. É muito difícil não considerar para que eles foram usados. Infelizmente, isso eu acho que é um lado que tem que ser reconhecido, não pode ser descartado ou esquecido. Mas, ao mesmo tempo, a simplicidade e efetividade desses relógios realmente foi essencial também na vitória, né, do eixo do aliado, das forças aliadas, nessa terrível guerra aí que faz parte aí da nossa história. Então, falando isso, eu vou mencionar também brevemente os outros relógios aí dos outros países que estavam envolvidos, né? Realmente uma história muito interessante dos Flieger. Então vamos começar. Então vamos falar um pouquinho brevemente, pessoal, sobre os relógios usados aí pela Força Americana, né? Haviam 4 grandes produtores, fabricantes de relógios que estavam fornecendo relógios para as forças, para o exército de seu país, né? No caso dos Estados Unidos era Elgin, Bulova, Waltham e Hamilton, né? Realmente essas 4 marcas produziram milhares de relógios para poder acompanhar os soldados, né, no campo de batalha, nas batalhas de ar e no mar também, né? O relógio bem utilizado foi o Bulova A11, realmente um relógio aí sensacional, usado muito pelas forças militares, fabricado de acordo com as especificações militares também, e conhecido, né, como um relógio que ganhou a guerra. Realmente dizem que foi realmente um instrumento essencial na operação simultânea durante o ar, nas operações, nas batalhas, né, tanto em terra como em ar, em empurrar as forças alemãs fora do território. Os relógios usados pelas forças japonesas, né, era o Seikosha, né, o nome original da empresa Seiko, o primeiro nome da Seiko, né, que infelizmente ficou conhecido como o Kamikaze, né, já que, bom, foi muito usado muito usado pelas forças japonesas, né, até a rendição dessas forças após a destruição de Hiroshima e Nagasaki. Mas, esse relógio era utilizado pelos pilotos de avião em seus últimos voos, né, em suas últimas missões, né? E bem, assim como o Biur, ele também tinha várias especificações técnicas para ser utilizado durante o voo, mas esse relógio é realmente muito difícil de ser encontrado hoje em dia, já que, como eu falei, né, é fornecido aos pilotos aí em suas últimas missões. Então, realmente encontrar um relógio desses hoje em dia é uma coisa muito difícil e para colecionadores sérios, né? Outro ponto muito interessante, pessoal, que vai ter um vídeo aí, o próximo vídeo vai ser sobre um vídeo um pouco mais curto, mas vou falar um pouquinho sobre os relógios das forças britânicas, que realmente é uma história sensacional, né? Os relógios marcados como WWW, né? A sigla que representa Wrist Watch and Waterproof, realmente a simplicidade militar aí exemplificada nessas peças. Mas eram 12 marcas que estavam fornecendo, né, os relógios, porque quando as forças britânicas solicitam peças para os fabricantes de relógios, né, eles mandam suas especificações e a maioria das empresas consegue atender todas as suas necessidades. Então, em vez de fechar com uma ou duas marcas, eles fecharam com as 12, né, o que ficou conhecido como The Dirty Dozen, né? Então, espero aí o próximo vídeo, vai ser sobre isso.
E também os relógios russos, né? Porque esse é um ponto interessante até. Tanto os britânicos, né? Por isso que os britânicos eles tinham uma fábrica de relógios, tinham capacidade de produção. Porém, assim como a Rússia, toda a fabricação que eles tinham de relógios na época foi pausada porque as fábricas tiveram que diversificar a sua produção e ajudar, né, na fabricação de instrumentos aeronáuticos, na fabricação de balas. Então a indústria desses dois países sofreu muito, né? A Inglaterra teve a capacidade de contratar 12 empresas para fabricar seus relógios, mas a Rússia não tanto. Existem alguns relógios que sim foram fabricados para suas forças, né? Vou colocar na tela aqui alguns exemplos, mas sofreu muito, né? Até porque, como a gente viu no vídeo onde eu falo sobre a Vostok, né? A segunda fábrica de relógios teve que ser deslocada, né, de Moscou para Chistopol, né? Então realmente apenas a fábrica número 1 ficou um pouco mais focada na fabricação de relógios, mas a produção russa caiu bastante. Mais ou menos era isso que eu queria falar hoje, pessoal, realmente da fabricação, da simplicidade, da funcionalidade e a importância dos relógios que os relógios tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Não tem como negar a destruição associada aos relógios de observação alemães, mas ao mesmo tempo essa tecnologia, essa demanda por simplicidade, funcionalidade e precisão foi o que permitiu que as forças aliadas também pudessem contra-atacar todas essas atrocidades que estavam acontecendo aí no mundo pelos alemães. Então é uma história que merece destaque, eu acredito que sim, tem que ser reconhecida pelos dois lados. Quem me conhece sabe que é uma coisa que eu levo muito pessoal, toda essa questão. Então eu acredito que era um vídeo que eu queria muito fazer para contar um pouco a história desses relógios, a importância que eles tiveram. E pessoal, agora uma coisa que não tem muito a ver com a horologia, mas é assim um fato que eu acredito que precisa ser destacado, por mais que não tenha envolvimento direto com os relógios, mas tem muito com a aviação, muito com a Segunda Guerra Mundial, e fala muito dos valores dos aviadores, que eu acredito que são exemplificados nos relógios, também são exemplificados em ações das pessoas de ambos os lados, né? Acho que essa história aqui vai dar um pouco de equilíbrio, porque é talvez um pouco pesado o conteúdo aí que a gente tem que falar sobre essa parte da história, mas ao mesmo tempo existem casos que merecem ser destacados pela humanidade, pela ética, pelo respeito, pela amizade que foi forjada nessas situações tão adversas, tão terríveis, né, que a humanidade passou. Bem, pessoal, e esse incidente que eu quero contar, essa história que eu quero contar, realmente me marcou muito, porque eu acredito que elevou ainda mais minha admiração pelos relógios aviadores, né, indiretamente, mas é o caso que aconteceu em 20 de dezembro de 1943, né, que eram entre os dois pilotos, um piloto americano, Charlie Brown, e o piloto alemão, Franz Stigler, né. E eu não vou contar aqui todos os detalhes da história, acho que é uma história sensacional e realmente vou deixar os links embaixo aqui para vocês lerem a respeito e entenderem esse ato que o piloto alemão realmente fez, né, em ajudar o seu inimigo. Mas o piloto americano Charlie Brown, capitão já do seu B-17, né, chamado Year Old Pub, já estava indo em direção a bombardear instalações, né, alemãs de fabricação de aviões. Levou muito dano, realmente o avião foi massacrado, né, teve tripulantes mortos, os motores estavam falhando, mas mesmo assim eles conseguem chegar ao seu objetivo, né, conseguem lançar as bombas sobre essa instalação e já estavam pegando a volta, né, para a Inglaterra, onde eles estavam, onde eles tinham base. Mas realmente, devido aos danos que esse avião sofreu, ele ficou para trás da frota, estava totalmente exposto, vulnerável, né, para ser destruído, abatido pelas forças alemãs, tanto pelos aviões que estavam agora subindo ao ar, como pelos tanques, né, antiaéreos que estavam no chão. Mas aí chegou o piloto, Franz Stigler, ele viu, eu até vi uma entrevista, né, que ele contou que ele estava indo já para abater o avião, esse B-17,
mas ele viu com os olhos dele, porque toda a lateral, toda a cauda do avião havia sido destruída, e ele viu, né, pessoas mortas dentro do avião e pessoas feridas, e realmente não conseguiu atirar. Ele falou que não podia abater, não tinha como ele atirar nesse avião. Seria a mesma coisa que ele falou, seria a mesma coisa que eu atirasse contra paraquedistas que, né, que se ejetaram e estavam caindo ao ar. Não tem como atirar nessas pessoas, não posso fazer isso. Enfim, ele, então, em vez de abater, de destruir esse avião, que já estava, né, praticamente entregue aí, ele escolta o avião, ele fica paralelo à cabine do Charlie Brown. Ele acena para ele, fala assim, não, me segue que eu vou te acompanhar. Charlie Brown primeiro não acredita, ele pensa, pronto, esse piloto aqui vai destruir, vai todo mundo morrer, eu vou morrer, minha tripulação vai morrer. Mas ele percebeu que não, o Charlie Brown, o Franz Stigler estava aí para ajudá-lo e escoltou. Ele deixou o avião numa posição tão perto do B-17, então nenhum tanque antiaéreo e nenhum outro avião alemão atirou nesse B-17 porque ele estava usando o seu próprio avião como escudo, digamos. Ele então faz um sinal para o alemão faz um sinal para o americano, não, me segue que eu vou te levar até a Suécia, que era mais perto, e o Franz Stigler pensou que talvez se ele aterrissasse ali, talvez ele pudesse se salvar. Mas o Charlie Brown pensou que ele não queria isso, ele queria tentar voltar para casa, né? Então que era mais de 400 quilômetros. Então ele seguiu o caminho para a Inglaterra, e aí o Franz Stigler acompanhou ele até o final, quando ele estivesse seguro e ele pudesse aterrissar, né, sem nenhum inconveniente, porque realmente não havia condições que esse avião pudesse se defender ou pudesse proteger seus tripulantes. Então eu acho essa história sensacional. Eu vou colocar aqui, se eu puder, pessoal, parte das entrevistas, parte dessa história que eu acho que conta muito, né, conta muito sobre todas as coisas que aconteceram na guerra, né? No meio de tanta tragédia, no meio de tanta destruição, houve casos como esse, né? Onde a humanidade prevaleceu e saiu vitoriosa. Bom, é uma linda história e, bom, os dois ficam grandes amigos, se encontram depois. E é um caso que realmente não foi contado por nenhuma das partes por muito tempo, né? Até porque Franz Stigler corria risco de ser court-martial, de corte marcial, e até sofreu fuzilamento se soubesse que ele ajudou um inimigo, né? Então realmente uma história aí sensacional. Vou deixar os links aí para todo mundo, para vocês verem um pouquinho. E bom, espero que vocês gostem e apreciem do jeito que eu aprecio essa história, e realmente acho que valoriza muito mais, né, tantas coisas aí que a gente gosta, como eu falei, pessoal, eu sei que não tem nada a ver com a urologia, mas indiretamente tem. Indiretamente, os relógios aviadores, para mim, né, encapsulam tudo isso aí, né, todos esses lados, todas essas histórias, todos esses conceitos, todos esses valores humanos. Tá bom? É isso, pessoal. Vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você curtiu o vídeo, pessoal, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.